A gente falou sobre Cartago, né? Correto? Lembram? Tudinho? Exato. Eu fiz até uma regressiva, né? Que eu expliquei lá, do Estado de Israel até a, as guerras cartagineses, entendendo que ali teria sido a grande virada, né, de Roma para um processo de expansão, para um processo de império, né? Ali já teria já uma ideia, né? E vocês vão perceber que hoje nós vamos falar sobre um outro grande general, tá? Júlio César, que muitas vezes é confundido com o primeiro imperador de Roma. Na verdade, ele não foi o primeiro imperador de Roma, e vocês vão ler isso em várias historiografias, em vários comentários também, né, como o Júlio César ter sido o primeiro imperador de Roma. Na verdade, isso historicamente não não procede, né? Então, logicamente que ali estava já a semente, né? Porque Júlio César vai morrer exatamente por querer ter uma posição de ditador vitalício, né? Coisa que em Roma não era nem pensado uma hipótese dessa, porque Roma era uma república nesse momento, né? Roma tem essa ideia na consciência social do romano de ser uma república, né? Não mais ser uma monarquia, e o império vai em vários, que já é assunto para o segundo semestre, mas que em vários momentos o império ele se assemelha a um tipo de monarquia, tá? Então, Júlio César não morre porque é imperador, ele morre porque ele tentava uma ideia, nem pensava em império, nem poderia imaginar que isso fosse acontecer, né? Até porque nos marcos, no marco histórico seria Otaviano primeiro, mas nem ele mesmo se percebia assim, né? E a gente vai ver isso no final desse primeiro semestre, que, se não me falha a memória, são mais 3 aulas com essa. Não sei, me parece que sim, né? Mas isso também não é importante, se tiver menos ou mais, a gente continua o programa, tá? Então, eu vou fazer aquela coisa que sempre dá muito trabalho, que é colocar esse slide. Vamos tentar aqui vamos ver se a gente um dia consegue. Compartilhamento de tela, grande, vamos lá. Isso é realmente muito. Foi não, né? Não, professor, não foi não. Não foi. Né? Vamos voltar para lá. É muito complicado isso, gente. Vou te falar, cara. Agora eu acho que foi, né? Vamos lá. Agora foi? Foi, mas está meio estranho. Parece que você está na frente, professor. Ah, é? Agora foi, não? O senhor fica em primeiro plano. E aí o computador atrás. Deixa eu ver como é que tá. Como se fosse uma tela verde. Então vamos parar essa apresentação. Eu falei que aqui dá um problema sempre. Vamos lá. Ela. Cadê que não vai? Que coisa, cara. Como é que às vezes não foi, né? Não. Não foi. Porque aqui me diz que é uma tela ou uma janela. Eu nunca sei o que é. Boto as duas e não consigo. Então, eu não sei. Deixa eu ver. Aí vai isso.
Vou eu para cá. É, mole. Não vai, né? Tô eu na frente, não é isso? Sim. Agora estou 500 vezes. Galera, eu não sei nem se eu vou. O senhor tentou nomear alguém na sala para apresentar os slides do senhor, porque talvez seja a sua internet que fica fazendo travar desse jeito na hora de carregar. Não, porque semana passada foi a mesma coisa lá na, lá na UERJ, foi a mesma coisa. Eu tenho alguma coisa aqui que eu não estou sabendo. Tá botando para compartilhar por onde, professor? Oi? Tá Aqui. botando Agora. pela tela. Vê Hã? se pela tela. Como assim pela tela? Quando você clica ali para apresentar, aparece É, multiplicativo e tela inteira, talvez. agora não está aparecendo nada. Bom, não vou perder tempo com isso não. Assim, eu tinha umas imagens bonitas só, mas a gente pode falar sem imagem, né? Então, que eu não estou nem conseguindo. O botão não está nem mais para. Agora está. Fazer a última tentativa aqui. Professor, não quer que enviar lá no grupo e alguém projeta o slide aqui? Não é melhor não? Herbene. Oi, professor. Tenha paciência. Eu entendo. Vamos lá. Enfim, vai sem esse troço mesmo. Vamos conversar aqui, que é. Não vai, cara. Impressionante isso aqui. Eu nem sabia que existia isso. Parar a apresentação. Então, vamos seguir, porque senão a gente vai perder aqui um tempo danado, e o importante não é o slide, sim, eu vou acompanhar aqui. Eu vou acompanhar pelo slide aqui do meu, e a gente vai tocando aqui Não vou mais ver vocês, vou botar aqui. Então, vamos lá. Júlio César, nós vamos falar sobre Júlio César hoje, Júlio César na Gaia, tá? Na Gália, tá? Então, primeiro, o nome do Júlio César é Gaio Júlio Cesare, tá? Gaio Júlio César, que vai ser Caio Júlio César no português, tá? Estou falando isso porque é importante que você conheça o nome da pessoa como é o nome da pessoa, né? Não é somente as traduções, né? As traduções, às vezes, cometem alguns erros, não de nome, mas é interessante a gente saber, porque você pode passar por vocês esse nome e vocês não saberem que o nome dele é Gaius, tá? Então, vem de Caio. Hoje, por curiosidade, hoje na, na Itália, né, o Caio é o fulano, entendeu? Tá aparecendo aí, não tá? Não, né? Não. O Caio é fulano, que a gente chama de fulano, cicrano, né? Beltrano aqui no Brasil. Caio é fulano. Beltrano, ciclano, essas coisas. Então, é só uma curiosidade. Quem foi esse Júlio César? Quem foi
essa figura, né? Então, a gente poderia falar, primeiramente, que ele foi um líder romano, tá? Ele foi extremamente importante no processo de transição do modelo republicano para o modelo imperial, né? Para o modelo de império, que eu falei anteriormente. Ele nasceu em 100 anos antes da Era Comum e vai viver até os 44, onde ele é assassinado, né? Como todos vocês sabem. Ele se proclamava, isso é bastante interessante, porque vai ligar toda essa história que a gente vem contando até agora. Não sei se vocês estão percebendo, uma aula para outra, ela tem muitas conexões, né? Então, ele se proclamava filho de Vênus, né? Era aquele hábito lá daquela região, e de Enéas. Ele se autoproclamava filho de Enéas. Por quê? Porque quando ele se proclama filho de Enéas, e Enéas, vocês devem lembrar, o herói troiano, olha lá a coisinha lá, o herói troiano que foi responsável pela fundação de Roma, né? Num contexto de Virgílio. Então, ele se autoproclamava ou seja, ele tinha uma descendência sobre aquele que criou a própria cidade. Então, ele se autotitulava isso, né? Enéas era filho de Marte, não sei se vocês lembram, filho de Marte, que era o deus da guerra, e de Vênus, a deusa do amor. Então, assim, Júlio César se entendia como um filho da guerra e um filho de uma deusa do amor. Pode falar. Oi, professor, tudo bem? Ah. Se você quiser, eu posso transmitir o slide aqui para você. Né? Mas aí eu vou perder aqui. Como é que eu faço? Vou te mandar então aqui. Me manda via e-mail. Será que eu vou conseguir? Qual é o teu e-mail? Vou no chat aqui. Tá. Bernardo. Oi. Deixa eu tirar uma dúvida contigo sobre a avaliação. Ah. É máximo de 4 laudas, aí faz uma correlação daqueles textos, de um daqueles textos que você recomendou junto com outros autores para trabalhar sobre o tema? Faz tipo um debate, né? Exatamente. Tá, ok. Faz um debate historiográfico, sempre é interessante. Nessa aula ainda vou falar um pouco sobre vou retomar algumas coisas sobre metodologia, teoria e tal, como a gente estuda o de Serran, melhor. Como a gente vai estudar os documentos, né? Porque Júlio César ele escreve um livro, né? Ele escreve um livro que é uma fonte primária, né? Que é o Belo Gallium, belo no sentido de guerra, tá? Latim, belo é guerra. E é um documento importante para que se fale sobre esse assunto que a gente vai tratar hoje, que deixa eu só ver aqui para mandar, se eu não consigo fazer duas coisas. Mulher faz duas coisas ao mesmo tempo, homem eu não consigo, cara. É só um minutinho aqui, que senão eu não consigo mandar para ele. Deixa eu ver aqui já se vai esse. Foi. Peraí, tá indo. Foi, mandei. Entendeu? Então, é interessante por isso, porque esse documento, né? Então, vamos estudar aqui um pouco mais, é mais ou menos isso mesmo. A gente fazer um debate historiográfico daquela ideia, entendeu? E sem muitos. Então, voltando aqui, Júlio César, então, ele nasce de uma família de patrício, tá? Você vê que eu vou fazer aqui toda uma recapitulação. E ele recebe treinamento militar. Tá? Então, ele foi um líder militar, ele se destaca como general, ele se destaca como comandante de tropas. Obviamente que nós vamos perceber aqui, se a gente tiver um olhar bem atento, que várias táticas, estratégias de guerra, ele usou
né, do próprio Aníbal, e é interessante essas conexões, porque o próprio Aníbal também usa muitas conexões de guerra do Alexandre, né, para a gente entender que na vida as coisas são um processo, né? Quando a gente fala fulano inventou, ninguém inventa nada, na verdade é um processo, né? Então esse processo também ele ficou atento a isso, né? Cartago deixa uma semente muito importante dentro da cultura romana, tá? E dentro da cultura militar romana não poderia ser diferente, né? Então, entre os feitos, né, de Júlio César, né, ele dominou vários territórios, fez conquistas territoriais, por isso que eu digo que a partir daquele momento de Cartago se instala em Roma uma ideia de um Estado bastante poderoso, né? E que tinha uma autoconfiança, e na vida a gente precisa disso, né? De autoconfiança, a gente precisa ter uma autoestima bastante forte. Roma sai daquele episódio de Cartago, um episódio que durou 118 anos, bastante fortalecida no sentido não material, porque toda guerra é uma coisa de destruição, mas ela sai bastante revigorada no sentido militar. Então, os outros daquela região também olhavam Roma já com uma forma bem diferente, né? E então ali ela tinha essa autoestima bastante forte. Obviamente que Júlio César vai copiar e vai melhorar e vai progredir as táticas de guerra, e a gente vai perceber várias aqui, né? Roma, nesse período, é um covil mesmo, né? As pessoas ali, uma querendo tomar o poder da outra, e ali vai estabelecer a semente da guerra civil, tá? Porque é muito fervoroso esse período. Então, ele se une ao Crasso, e que tinha um grande exército, era uma pessoa de poder aquisitivo, né? E a Pompeu, que era cônsul, que tinha um poder político muito grande, e ele vai formar o primeiro triunvirato, tá? Romano. Ele constrói alianças que vão gerar incômodos, vão gerar atritos políticos, especialmente por parte do Senado, tá? Vocês podem estar percebendo que eu estou indo um pouco avante. Eu sempre falo que a história a gente não tem, a gente não tem como trazer toda a parte horizontalizada, né? A gente dá uma linha geral e depois a gente vai entrando e vai pegando as partes. Então, eu só estou falando sobre o general primeiro. Então, ele teve um grande destaque na Guerra da Gália, né? Gália é um território formado por Bélgica, formado pela França, e ali ele teve uma grande repercussão e ele teve grandes vitórias. E generais com grandes vitórias eram sempre enaltecidos, e ele volta a Roma extremamente como todo-poderoso, né? E o ser humano, quando se acha todo-poderoso, opa, tá chegando. Valeu. Aí, bota no segundo slide. Olha que maravilha. Obrigado, Gerson. Então, eu estou falando aqui então um pouco sobre. Não, o primeiro mesmo, o anterior. O que está o Júlio César. Gaio Júlio César. Isso, Gaio Júlio César. Vou falar um pouco sobre ele. Então, é o que eu falei, então, voltando, atualmente, essa região da Gália é onde se encontra a França, Suíça, Bélgica e uma partezinha da Alemanha, tá? Então, ao final dessa guerra, foi exigido pelos senadores romanos que Júlio César retornasse a Roma, né? Encerrando essas atividades de exército, que são atividades muito custosas. César não aceita, imbuído da sua vitória, imbuído de um exército da qual ele tinha um domínio absoluto, né? Assim como Aníbal, ele tinha um domínio absoluto, apesar de serem pessoas completamente diferentes. Eu vejo Júlio César
Só para completar aqui, Abel, eu vejo o Júlio César muito mais arrogante, muito mais, né, com aquela linha romana de senado, de general, senador, coisa que em Cartago isso não existia, né? O senado eram senados, eram senhores, e os generais eram aqueles responsáveis pela guerra. São características diferentes, são sociedades diferentes, entendeu? Hoje na sociedade, que se a gente fosse se aproximar, estaria muito mais próximo a Cartago do que a Roma, né? Porque hoje o presidente é o senhor, é aquele que organiza, é aquele que faz a discussão política, é aquele que trata, é um grande prefeito, é um grande síndico, né? E os generais são generais. Então, essa Constituição, Roma ainda não tinha, os cônsules eram pessoas que iam para a guerra, né? Naquele contexto era importante porque você vê o seu líder máximo numa guerra causa também um efeito psicológico bastante grande. Fala, Bel. Mestre, uma pergunta. Esse período de Júlio César ainda é o momento em que os légatos, né, os generais, eles que financiavam as legiões ou já era o Estado romano? Não, já era o Estado romano, né? Já era o Estado romano. Obviamente que aí, Abel, você pode falar assim, não, mas tem um hibridismo nisso. Tem, né? Porque quando o Júlio César, por exemplo, que nós estamos falando dele, ele vai para a guerra, assim como Aníbal também, por exemplo, Aníbal, ele praticamente financiou as guerras. Mas como que se financia as guerras? Com botins de guerra, com invasões, né? Para você pegar botins, para você pegar escravos, negociar escravos. Isso era uma ideia, né, muito da época. E eu me lembro de ter falado para vocês que talvez esse apoio que o Estado, né, romano deu às guerras cartaginesas, em detrimento ao que o Estado cartaginês não fez, isso para mim foi um dos motivos que fez com que Roma triunfasse, né? Então aqui é muito híbrido, lógico que o Júlio César ele fica um cara extremamente rico, né, com as guerras, né? E esse trato que ele vai fazer com seus soldados é um trato pessoal. Tanto é que os soldados entendem ele como chefe, não o Estado como chefe, né? Porque por isso, né? Porque é aquele convívio o tempo inteiro. Se ele for um bom general, ele distribui bem esses botins de guerra, né? Se ele for um mau general, não. Mas ele era um bom general, ele era um ótimo general. Então você cria o quê? Cria uma confiança muito grande. Você fica muito, muito confiante naquela pessoa, porque para aqueles soldados ali, e aqui ainda não era um exército profissional, é o general que é a pessoa que ele respeita, entendeu? Então, voltando aqui, né, Júlio César, ele, ao descumprir esse retorno a Roma exigido pelo Senado, e aí ele faz uma imposição, né, uma ideia de disputa já de poder, né? Você falar não para o Senado é uma coisa extremamente relevante nessa época e não era usual isso. Ele, descumprindo essa regra, ele gera, de certa forma, um desconforto, ele gera um caos político, né? Que vai levar a uma guerra civil, óbvio, da qual Júlio César vai sair vitorioso, ele assume o poder e torna-se um ditador. Então, no livro dele, no Belo Gáudio, ele vai falar que isso é uma estratégia. A gente não pode entender 100% que seja. Às vezes a gente joga, né? Hoje, na vida, a gente não joga uma peça para tentar colher, às vezes dá certo, às vezes dá errado, às vezes sai pela culatra, né? O tiro sai pela culatra, inclusive tem esse termo. Então, só que ele era um cara, ele era um jogador, e um bom general é um jogador. O que ele faz? Imediatamente, ele faz uma união de Crasso e Pompeu. Crasso era um cara que tinha poder aquisitivo, Crasso era um cara que tinha um grande exército, tá? Ele chama Pompeu, que tinha uma influência política extraordinária, né? E, obviamente, que vocês vão responder, 3 comandos dá certo? Em lugar nenhum.
Em lugar nenhum, e não vai dar nem certo no primeiro triunvirato, nem no segundo triunvirato, e nem em todos os triunviratos que aconteceram na história até triunviratos atuais, né? Eu me lembro que teve um clube de futebol que fez um triunvirato que também não deu certo, porque um trai o outro, né? Então, essa coisa de triunvirato, de 3 poderes, é sempre muito complicada. Você teria que ter ser tão magnânimo que eu acho que o ser humano não alcança isso, porque o poder ele é muito ele deixa as pessoas muito muito diferentes, né? O poder é uma coisa muito complicada. Então, o Júlio César governou num ambiente de contestação, tá? De oposições constantes, porque o Senado vai reagir, né? Óbvio que vai reagir. Ele também foi responsável ali naquele momento por reformas no âmbito social, tá? No âmbito político, e ele chega ao ponto, né, da vaidade dele ser tão grande, do poder dele ser tão grande, que ele vai incorporar um novo calendário, né? Ele vai incorporar um mês no calendário, que é o mês de julho, em homenagem a ele próprio, né? Por isso que depois o sobrinho dele vai ser autodenominado de Augusto, né? E vai lançar o mês de agosto. Por isso que a gente fala setembro deveria ser o mês 7, outubro o mês 8, novembro o mês 9, dezembro o mês 10. Só que ele, ao incorporar julho e agosto, setembro não é mais 7, virou 2, 7, 8, 9, setembro é 9, né? 7, 8, 9, E aí dezembro é 12. Né? Então, por isso que tem essa dissonância, né? Que às vezes as pessoas falam, pô, isso foi estranho, né? Setembro não ser 7, né? Foi então, devido a esse grande poder, essa grande... e o poder leva você a atos, às vezes, impensados, né? Mas, enfim, ele lançou isso, né? Dividiu em 12 meses e em 365 dias, e assim é o nosso calendário. O calendário é uma coisa extremamente importante na vida de qualquer cidadão, né? Quando houve as invasões espanholas na América, com os astecas e os incas, as primeiras coisas que eles fizeram foi destruir o calendário, né? E o calendário, quando se destrói o calendário, você tira a bússola da comunidade ali, né? Eu me lembro que, se você for ver no Big Brother, quando eles ficam muito tempo, eles já não sabem mais em que mês eles estão. Isso faz uma confusão muito grande na cabeça das pessoas, né? A trazer aqui para os dias de hoje. Então, o calendário é uma coisa extremamente importante e ele vai criar novas relações, né? Um outro dado significativo da vida foi o envolvimento com a Cleópatra, né? Que todo mundo conhece, porque essa relação com pessoas de ambos os sexos era comum em Roma, né? Quem viu o seriado Roma, ou sempre falando de Roma, vai perceber que as pessoas ali tinham relações sexuais, por exemplo, entre eles, né? Não tinha esse estranhamento, né? Na Grécia, propriamente, o menino também, né? Quando ia se ficando homenzinho, ele tinha relações com um tutor, né? O tutor ensinava ele a fazer o sexo. Então, muitas vezes as pessoas vendo o filme falavam, Roma era uma coisa, né? Era porra, só sacanagem. Não é verdade isso, né? A gente tem que estar sempre atento à época, né? Então, era comum isso, né? Não causava estranhamento. Júlio César era conhecido
por ter relações tanto com homem como mulheres, né? E isso não diminuía ele. Hoje as pessoas querem diminuir as pessoas com esse tipo de discurso, né? Na época isso não diminuía. Obviamente que isso vai sendo transformado ao longo do processo historiográfico. Júlio César tem que passar a ser uma pessoa somente meninos possuíam esse tutor sexual, ou as meninas também. Os meninos, né? Os meninos. As mulheres, elas seriam... quem ensinaria as mulheres seriam os maridos, né? Fala, Herbene falou, mas está fechado. Eu falei que provavelmente seriam os maridos que ensinariam as mulheres. E até um passado muito recente era assim, né? A menina teria, você vai ver filme, sei lá, outro dia eu estava vendo um seriado da Globoplay, que era Anos Dourados, uma coisa assim, né? Que eu não vi, eu não morava aqui, então eu estou vendo umas coisas que eu não via na época. E aí, você tem que casar virgem, minha filha, não, pelo amor de Deus, você vai ao cinema, mas cuidado, né? Você tinha cuidado. E não tinha ninguém para ensinar, né? Então isso é uma coisa recente, né? Quem ensinava eram os maridos aprendiam. Então, voltando ali, eu estava falando do que a gente não pode ter, falando que a historiografia vai mudar essa relação, que ela tem que aproximar você, né, desses ícones da história. Então, hoje, falar que Júlio César tinha relações com homens, você cai numa questão de falar, então ele era homossexual? Não. Era sim, porque se transou com homem é homossexual. Não, porque não era a ideia da época. Não tinha essa ideia de que, ao usar um menino, ele era homossexual. Tá? Hoje tem. O homossexualismo, na época, eram relações maritais, né? Relações de que um e o outro viviam junto e tal. Aí sim, mas no caso do Júlio César, não. Então, eu sei que pode ser difícil, porque nossos códigos são esses, tá? Nossos códigos de conduta hoje nos levam a crer que eles são universais, porque eu já falei, o iluminismo traz esse conceito de universalidade e que, a partir disso, a gente acha que as coisas sempre foram como é hoje, né? Então, não é verdade. As coisas nem sempre não foram, só um minutinho, tá, Gilson? Só para completar aqui esse raciocínio. Não foram exatamente como eram, as coisas se modificam, né? Eu lembro de falar com vocês da dialética, a dialética exatamente é esse olhar do movimento, tá? Não é um olhar não é o olhar hegeliano de oposição, é muito mais do que apenas uma oposição, não é a tese, antitese, ou antítese e síntese, né? É um movimento, as coisas não são iguais, elas não se repetem. Fala, Gilson. Essa questão que você falou aí da homossexualidade, né, que a gente interpretar a homossexualidade histórica com a nossa visão de hoje, né? É como interpretar a questão do casamento, por exemplo, se casasse com uma criança, estaria praticamente diante do estupro, ou a questão da escravidão também, né, que era um cenário totalmente normal, para algumas comunidades não chegava nem a ser desonroso, a pessoa não conseguiu arcar com a vida econômica dela, foi lá, se vendeu como escravo e está seguindo com a vida dela, né? E o que para nós hoje é um absurdo. Perfeito. Então, aquela dificuldade que a gente tem, né, de falar de história no nosso tempo, falar da história, né? O seu exemplo foi ótimo. Obrigado aí pela contribuição, porque o exemplo do casamento, então, é perfeito. Se casava com criança. Reis casavam, isso na Idade Moderna, né? Casavam com crianças, né? O casamento por amor é uma coisa relativamente histórica, recente, né? Não se casava por amor, se casava... Hoje também tem ainda, continua, né? Os casamentos de dote, né? Mas o casamento, ele era um negócio, né? Se vocês forem ver, por exemplo, os reis católicos, né? O Isabel de Castela e o Fernando de Aragão, eles faziam filhos e já falavam, falava, esse vai ser para o rei da Inglaterra.
esse vai ser para o da Áustria. Por quê? Porque eram negociações políticas que você... Então, esse exemplo que o Gilson deu do casamento é perfeito. E a gente hoje entende casamento como uma coisa do amor, como uma coisa da fidelidade, coisa que não era isso, né? Não era. Logicamente que hoje existe... Óbvio que existe muito casamento por amor e ele permanece, mas existe muita hipocrisia também, né? A gente tem que ser, nós estamos aqui numa universidade, temos que debater o que é de verdade, não aquela constituição religiosa que se permaneceu e que se deu ao casamento, né? E casamento é um tema fascinante, né? Pode falar, Júlio. Professor, é o seguinte, na verdade também há muito essa questão dos valores cristãos também que foram se espalhando, né? O próprio apóstolo Paulo, que é meu objeto de estudo, ele fala muito isso no Coríntios, né? E como essa relação tem que ser até certo ponto, como ele pontua, né? Estou falando até certo ponto porque tem gente que interpreta ele como se ele colocasse a figura masculina como uma imposição, né? Embora ele diga que o homem deve respeitar a mulher, e aí ele não está legitimando violência, os que interpretam ele dessa forma, né? Então, os valores cristãos eles se proliferaram no nosso mundo contemporâneo de uma maneira em que essas relações maritais elas se tornaram de uma maneira mais igualitária. Eu acredito que a religião também contribuiu para isso, né? Embora que não esteja falando do aspecto de direitos femininos, essas coisas. Estou falando mesmo da relação de marido e mulher, como o senhor está pontuando. Contribuiu muito, muito. A gente aqui, se fosse parar aqui e fazer um recorte, a gente vai embora e fala mais 2 horas, porque o Durkheim, por exemplo, ele vai falar sobre essa coerção do casamento, né? E essa ideia de casamento. Eu posso falar da superestrutura e da infraestrutura, superestrutura como sendo a ideologia, a religião. A religião está na superestrutura. A ideologia está na superestrutura. Entendeu? Os direitos jurídicos estão na superestrutura, né? E muitas vezes a gente lê errado essa superestrutura e essa infraestrutura, tentando colocar a superestrutura em cima e a infraestrutura embaixo. Mas, na verdade, quem determina a superestrutura aqui é a infraestrutura. Não é a superestrutura que influencia a infraestrutura, é essa aqui. Por isso que eu digo para vocês que ideologia é uma coisa da classe dominante, porque aqui está a infraestrutura. Então, os modos que a infraestrutura, a historização da infraestrutura é que vai dominar como é que a estrutura vai reger a superestrutura. Não sei se eu consigo me fazer. É a infraestrutura que vai mostrar como a superestrutura vai organizar essa própria infraestrutura. Então, é uma coisa que vem de cima, porque se fosse a superestrutura a dominar e a reger a superestrutura, seria uma coisa divina, uma coisa que vem de cima, de Deus, que vem sei lá de onde, né? Regendo e determinando as nossas vidas, e ela não determina. É aqui, nos modelos econômicos, políticos, sociais, que vão determinar que tipo de superestrutura vai depois reger a infraestrutura. Então, para melhor me explicando, ideologia, por exemplo, a ideologia da classe dominante ou a ideologia da classe não dominante que vai preponderar? É a da classe dominante. Então, essa sobe para a superestrutura. É a religião da classe não dominante ou é a religião dominante que vai prosperar? É a dominante. No Ocidente, o cristianismo, que ela sobe para a estrutura. Então, eu já tenho aqui ideologia da classe dominante e eu tenho a religião da classe dominante. Certo? E aí falta o quê? As leis. A lei, ela é feita aqui, ela rege o pobre ou ela rege o rico? Ela rege o rico, então ela sobe para a estrutura. Aí essa estrutura vai depois organizar essa infraestrutura que deu as condições da superestrutura existir. Deu para entender isso ou não? Isso é extremamente importante porque isso vai permear toda uma organização humana, né? Tudo é político. Tudo é político. Então,
voltando aqui às vacas frias, né? Em 44, Júlio César vai ser assassinado. Eu já expliquei para vocês que ele vai ser assassinado pelo Senado e não pelo um senador, o que diferencia e modifica absolutamente tudo, porque se é Brutus que mata ele, né? Foi Brutus que matou, Brutus tem que ir preso. Não foi Brutus, foi o Senado inteiro. Quando o Senado inteiro mata, você não tem a figura do assassino. Então, isso foi muito bem bolado pelo Senado. O Senado mata porque Júlio César quer se impor como um ditador vitalício, e isso não é permitido. E o Brutus, que 1 ano antes tinha lutado com ele na Gália, e que era amigo particular dele, derrota ele e diz que a república era mais importante do que a amizade, que o sentido público, né, que hoje os deputados vão falar, né, não, eu tenho o meu sentimento público é maior do que, né, essas bobajadas todas, isso veio ali, ele tinha um sentimento público e esse teve mesmo, porque acabou fazendo uma organização para que assassinasse uma pessoa que ele admirava e que ele gostava. Tá? Essa ideia de até tu Brutus é uma ideia de narrativas de Shakespeare, tá? Isso não tem nenhum documento dizendo isso, que a última estocada foi do Brutus, que ele vira para o Brutus e diz até tu Brutus, tá? Eu quero que isso fique claro para vocês, porque isso passa a se tornar uma verdade, né? E a gente trabalha aqui, e eu vou chegar hoje ali também com o nosso teórico, que é o Eduardo Said. O Eduardo Said, ele martela muito sobre essas narrativas que os romances nos trazem, e hoje que as novelas, hoje que as séries, hoje que os filmes nos trazem, e que a partir desse determinado momento, eu vejo uma série e acho que a série está coberta de razão, que aquilo ali é um documento histórico, e fico repetindo ad infinitum. Não. Vocês perderam o áudio? Não, professor, para mim está tranquilo aqui. Não, professor. Perfeitamente. Alguém botou que perdeu o áudio? Tá. Então vamos continuar. Então, essa é uma questão extremamente importante do nosso teórico, o Said. Ele no Cultura e Imperialismo, ele vai. A metade do livro é inteira. O início do livro é absolutamente genial. A metade do livro, ele faz uma explicação de casos, né, que pode se tornar um pouco cansativa, mas é de extrema importância. Vocês podem até ler um caso e depois que os casos vão se repetindo, mas ele vai mostrar a exaustão, essa ideia da narrativa. E depois, essa narrativa cria-se uma metanarrativa, ou seja, a narrativa da narrativa, que é mais perigosa ainda, mais ainda, né? E que a gente o tempo inteiro faz. Quem conta um conto aumenta um ponto, é a metanarrativa. Então a gente aumenta aquilo, e aquilo vai. A ideia era formar um cavalo e no final sai um camelo, né? Porque é totalmente desvirtuada essa história. Então é importante você ver o quanto tempo eu estou perdendo num slide, mas que é de extrema importância a gente entender esses conceitos, tá? E eu vou trazer outros conceitos extremamente novos para vocês, que estão se estudando hoje dentro da academia, tá? Extremamente novos, que não estão se estudando na história ainda, tá? Mas eu vou trazendo a multidisciplinaridade, que é extremamente importante e que está sendo discutido e que ninguém chega nem a um ponto ainda, mas que é importante vocês já começarem a ouvir esses conceitos, tá? Júlio César, então, é assassinado. Em 121, Suetônio escreve a vida dos 12 Césares, né, que conta a história da vida de Júlio César e de outros imperadores romanos. Ele vai fazer uma análise bastante interessante. E eu estou trazendo esses documentos porque a gente tem que sempre ter a preocupação da análise vertical dos documentos. Tá? Você não pode pegar esse documento e transformar ele numa verdade. Então, a vida de Júlio César com a Cleópatra também transformou isso em várias produções, tá? Perigosíssimas. Tanto é que a Cleópatra se transformou numa atriz
de olhos verdes, olhos azuis, olhos não sei o quê, desvirtuando totalmente o fenótipo da Cleópatra, desvirtuando totalmente a história. Mais uma vez, o grandíssimo, maravilhoso, extraordinário, da qual eu li a obra inteira, porque eu sou apaixonado por Shakespeare, ele traz uma contribuição histórica não muito boa, tá? E eu digo histórica, mas não condeno o Shakespeare, porque o Shakespeare, além de ser genial, excepcional e todos os ele não tinha compromisso com a história, ele tinha compromisso com a narrativa, ele tinha compromisso com a dramaturgia. Então você não pode acusá-lo. O que não pode é um historiador pegar a história que Shakespeare fez e transformar numa coisa ruim, numa coisa deturpada. Tá? Então, existe aqui diferença. Shakespeare é um dramaturgo, Shakespeare não é um historiador, e Shakespeare é genial, sim, mas se você pegar ele historicamente, não vai ser tão genial assim, porque ele não tem compromisso com a história. Então, cabe a nós analisarmos sempre quem a gente está estudando e como a gente estuda. Não é pegar as narrativas e transformar de verdade. É simplesmente pegar elas, verticalizar o pensamento, fazer reflexões, fazer pontuamentos, ver aonde estão as contradições, ver aonde estão os movimentos, e ali a gente pode tentar chegar a um mosaico mais próximo do que poderia ter sido aquele acontecimento. Então, atento sempre, eu trago essas narrativas, porque o nosso, volto a falar, repetir, para que isso fique bem firme, o Said trabalha exatamente com esse tipo de análise, tá? Então, cuidado com as histórias e com as narrativas, tá? Porque elas são tendenciosas em vários sentidos. Às vezes não tendenciosa num grau errado, mal, na vontade de mudar a história, mas sim porque a intenção do cinema é uma intenção que ela não é histórica. Tá? Então você vai ao cinema e não condena o cinema. Só não acha que o cinema é histórico. 1 hora para falar de um slide, hein, gente? Vamos lá, Gerson, passa aí para mim o próximo. Obrigado, querido. Então, o Júlio César ele teve vários cargos, tá? Dentro dessa república. Ele 4 vezes ele veio a ser senador, tá? Júlio César ele fez essa Guerra da Gália é uma guerra que é extremamente importante para Roma, para o segmento de Roma, né? De Roma ser esse império que foi. Tá? Então, designa-se historiograficamente por Guerra da Gália a série de campanhas de Júlio César iniciadas em 58 e finalizadas durante a primavera de 52, quando, após um cerco de 2 meses, César apoderou-se de Alésia e aprisionou o Vercingetorix, tá? Que era o líder dos cartagineses. Vercingetorix, a gente fala assim, para os franceses é Vercingetorix, tá? Eu estou falando porque é importante a gente também, às vezes a gente vai escutar Vercingetorix e não vai entender quem é a figura, né? Para a gente aqui é Vercingetorix e para os franceses Vercingetorix. Gastando aqui o francês que eu não tenho. Então, Júlio César fez várias campanhas ousadas, né? Submeteu-se a grandes territórios, né? Como eu falei, França, Bélgica, os domínios romanos, fez algumas incursões na Grã-Bretanha, fez algumas incursões na Alemanha, que não era Alemanha, né? Só para nível didático a gente entender que território é aquele. No final do seu mandato, César estendeu as fronteiras República Romana até a Europa Central, tornou-se um homem rico, tornou-se um homem poderoso, né? As guerras gálicas não foi uma guerra fácil, foi uma guerra difícil, porque houve muita resistência dos galeses.
e talvez por eles trabalharem em várias frentes, em várias tribos diferentes, eles tenham perdido essa guerra. Eles eram ferozes, eles eram extremamente bons na guerra, tá? Porque fica parecendo que foi uma luta tranquila. Então, a liderança dele foi uma das chaves desse triunfo sobre a Gália, que eu falei, né? Que o comando único ele acaba sendo melhor do que um comando, que vários comandos, né? Porque ele lutou contra várias tribos gauleses, então são vários tipos de comando, e ele tinha uma liderança muito grande. Ele foi resumido por um general agressivo, um general que tinha uma rapidez muito grande e que corria qualquer tipo de risco. Então, ele não foi um general que era, como a gente viu em Cartago, contra Cartago, né? Vários generais romanos que eram muito mais estratégicos, esperavam acontecer. Não, ele foi para cima, ele era agressivo, ele era destruidor. Então, esses generais romanos que tinham essa reputação de serem combativos, mas muito estratégicos, ele vem e faz exatamente um outro tipo de método, de outro tipo de operação militar, entendeu? E para ele era enfrentar o exército inimigo e destruí-lo, entendeu? E assim, outro elemento essencial no estilo de César de guerra era a velocidade das suas ações. Isso é importante numa guerra, né? Ele tinha uma velocidade absurda, ele trocava de estratégia com muita rapidez e deu também muita sorte, né? Em várias ocasiões, mas a sorte acompanha aquele que está ali naquele momento, que está impondo um tipo de situação. As decisões da guerra, elas são decisões que têm que ser feitas com rapidez, e às vezes, muitas vezes, a gente erra. A rapidez, às vezes, ela é inimiga, né? Dizem que o bom é inimigo do ótimo, então, mas ele tinha essa capacidade de fazer com rapidez, né? Assim como o Aníbal tinha, a rapidez de pensamento, só que Aníbal ele era muito mais estratégico, ele pensava muito mais, ele já foi para a guerra com mais ou menos tudo planejado, com as coisas que poderiam acontecer, com as coisas que não poderiam acontecer, obviamente dando um espaço às coisas que não poderiam ser previsíveis, mas ele tinha mais ou menos uma estratégia muito bem definida, né? César várias vezes correu risco, ao contrário de Aníbal, que não corria risco, dificilmente ele corria riscos, tá? Em algumas ocasiões ele chegou perto de perder, isso é normal, né? A gente acha que o grande general é aquele que vai lá e destrói tudo, muitas vezes por causa do cinema, muitas vezes por causa das narrativas, mas, na verdade, ele chegou perto de perder, né? Mas ele foi vitorioso. Então, eu passei aqui para vocês aqui um ponto importante da vida de Júlio César. Em ambas ocasiões, ele teve um domínio muito grande sobre o seu exército e, no final, ele acaba sendo laureado, extremamente vitorioso. O pai de Pôncio Pilatos, por exemplo, foi um soldado dele, da qual ele tinha muito apreço nas Gálias, tá? Só que a história, ela de uma certa forma, ela enaltece esse general, né? E esquece, de certa forma, das pessoas que participaram. Então, hoje, é isso que eu queria trazer para vocês, hoje nós temos um conceito, nós estamos trabalhando, que a ciência está trabalhando, que é um conceito de agência, tá? Queria que vocês tivessem acesso a esse conceito, é um conceito da arqueologia. O conceito de agência refere-se à capacidade dos indivíduos ou de grupos de influenciar, moldar e transformar o mundo
ao seu redor através das suas ações, das suas escolhas e das suas intenções, tá? Para explicar melhor o que é agência, o que faz agência sobre você, tá? Então, agência pode ser uma árvore pode ter um sentido de agência naquele momento, né? Por exemplo, eu estou passando e tem uma árvore que está me atrapalhando a minha passagem. Então, ela está fazendo um efeito de agência sobre mim, tá? Então, esses efeitos que recaem sobre você são efeitos de agência. Mas o que isso tem a ver com isso, né? Esse conceito implica, obviamente, no olho do ser humano, né? A história estuda o homem, né? Não existe história da árvore, existe história do homem. Se não existir o homem, não existe história, né? Então, a gente entende que os seres humanos, eles não são apenas passivos e receptores das forças históricas, né? Mas também agentes ativos que interagem e alteram seu ambiente, alteram a cultura, alteram a sociedade. Então, ao chegar em Roma, Júlio César é laureado e ovacionado, né? São duas formas de um general ser recebido. Ou ele é ovacionado, ou ele é laureado. Ovacionado, ele faz um desfile e as pessoas gritam para ele. E laureado, ele faz um desfile e no final ele ganha um ramo, né? Uma coroa de louros, né? É o maior efeito. Então, para generais que ganham guerras, eles normalmente são laureados. Mas o general ganha a guerra sozinho? Não. Absolutamente não. Muitos nem vão para a guerra, como o próximo, como o Otaviano, né? Muitos ficam lá atrás, porque tinha aquela ideia de que a ideia do xadrez, né? Para quem joga xadrez, né? Que o rei, a rainha tem que ficar ali e quem fica na frente é o peão, o cavalo, a torre, todo mundo protegendo aquele símbolo máximo. Então, esse conceito de agência traz a história do outro também, né? Não só do general, mas também daqueles que agenciaram. Então, para os arqueólogos, né, eles passaram a considerar as ações e decisões cotidianas do indivíduo comum, que reconhecendo a sua contribuição para a formação e transformação das sociedades passadas. Então, hoje, a gente estuda também esses agentes que estão invisibilizados, às vezes subalternizados, tá? Dentro de uma sociedade. Então, eu queria só passar rapidamente para que a gente tenha, e a microhistória, de uma certa forma, ela traz essa ideia, né, de olhar para o indivíduo daquela comunidade e, através daquele indivíduo, mostrar toda uma sociedade, né? Então, é importante a gente ter essa ideia de agência. Pode passar, Gerson, por favor. Então, aí qual é o documento que a gente poderia estudar Júlio César e também a Guerra das Gálias? Os documentos é o Belo Gálico, como eu falei para vocês anteriormente, tá? Júlio César, por volta de 50, escreve um livro relatando as diversas campanhas na então Gália, né? Território ocupado, etc, etc. Obviamente, pode passar o próximo slide. Obviamente que todo documento, né, ele tem que ser analisado conforme a ideia deles, né? Por exemplo, essa obra é uma obra inquestionável, óbvio, ela relata as campanhas de Júlio César, né? É uma fonte primária, é um documento primário, né? É escrita por um dos protagonistas, ou pelo protagonista, né, desse episódio, tá? Mas o seu conteúdo, ele tem que ser discutido, porque ele é feito pela pessoa que participou, né? E ninguém fica contando derrota, né?
As pessoas contam vitória. Então, é um documento importante, é um documento que vocês podem querer estudar esse assunto, e esse é o documento para estudar, só que tem que ser lido com muitas reservas. Por exemplo, existe esse documento com comentários de Napoleão Bonaparte, por exemplo, que é muito interessante. O Napoleão era um cara muito estudioso. Eu mostrei para vocês que Napoleão ele foi buscar em Aníbal muita inspiração. Ele vai buscar em Júlio César também muita explicação. Tá? Então, para você ver que um general ele não se faz por ele próprio, existe um processo. Né? Aníbal é Aníbal porque teve Alexandre, e porque teve Pirro, né? Alexandre porque o pai dele também ensinou, o pai dele foi ensinado, e assim é a vida. A vida vai sendo um acúmulo de aprendizados. Tá? Então, é interessante, eu botei isso, porque existe um livro, né? Existe esse livro, o Belo Galho, com comentários de Napoleão. Júlio, pode falar. Professor, eu queria lhe perguntar uma coisa, já que o senhor falou da figura da Cleópatra, né? E quão importante foi essa perspectiva de divindade para o Júlio César nessas guerras? O senhor acha que teve alguma influência, já que o faraó também era visto como uma divindade e é algo bem antes do que em Roma, né? Porque Roma parece que vai acontecer isso somente no Império, né? Que ele se proclama como uma divindade, né? Embora elas estejam presentes em todo o período romano. Só acho que se fortaleceu não só a imagem, mas as próprias batalhas. É possível ter essas relações ou só acho que não? Com relação a Cleópatra, você diz? Porque eu estou tentando perceber isso, se isso não seria uma influência do próprio Egito no período romano, né? Porque, por exemplo, a figura do faraó, ele é sempre visto como um deus, independente do período histórico que você está falando, do governos faraônicos, das dinastias, melhor dizendo, né? Em Roma, isso vai acontecer apenas no Império, não é isso? Exatamente. E quanto que isso pode ter fortalecido não só a imagem do imperador, do Júlio César, mas o quanto isso pode ter feito com que ele tivesse êxito, né, nessas batalhas, né? Já que o senhor está falando que quando se fala das batalhas, ele vai narrar as vitórias, né? Os êxitos. O Júlio, daria um belíssimo tema, hein? O que eu sempre falei para vocês, assim, aonde depois de Cartago, Roma vai adentrar na África, no norte da África, né? Então, obviamente que todas essas culturas, por isso que eu bato nisso para você, não tem cultura romana pura, não sou herdeiro de cultura greco-romana, isso é bobagem, né? Isso é narrativa, isso aí é construção de um Ocidente, entendeu? É óbvio que sim, mas essa divindade ela só vai acontecer no Império, mas no Império mais avante, nem mesmo em Otávio vai ter essa divindade, né? Isso já é uma construção, já se liga essa divindade a Otávio, mas isso já é uma construção historiográfica, né? Tem que se construir esse império, né? De uma forma que o Ocidente prepondere, né? Então, o que a nossa historiografia fala? Que, por exemplo, outro dia, né, se meu filho fez mestrado em História e ele comparou o Império Romano com... Só um minutinho aqui. Ele comparou o Império Romano com o Império Chinês. Tá? Ele fez esse estudo aqui, então eu queria estudar o Oriente. E aí, num determinado momento, ele está até aqui, eu podia perguntar para ele, mas, assim, num determinado momento, ele vai ler um livro é o livro do Adam Smith, me lembrei. O Adam Smith, ele fala assim, enquanto a Europa prosperava, o Oriente dormia, a China dormia. Então, a ideia de que o Ocidente está acontecendo as coisas e eles estão adormecidos. Eles não existem. Eles são inexistentes para essas pessoas.
você entendeu? Para a historiografia ocidental. Olha que absurdo. Quer dizer que a China estava dormindo, né? Então, essa coisa da divindade, ela não vai ser naquele período deles, né? Por exemplo, eu falei, eu não sei se eu falei para vocês ou em outra aula, que, por exemplo, Tito e Vespasiano, eles não ligavam para essa divindade. Obviamente que as pessoas iam, né, ajoelhavam, e beleza, legal, eu aceito, né, se você ajoelhar para mim, pô, que legal, eu sou o máximo. Mas como máximo, não como ele ser divino, né? Eu vi uma série, eu achei interessante isso, uma série The Crown, né? Que em um determinado momento a Rainha Elizabeth está de pijama, dormindo, né? Porque rainha também usa pijama. E aí chega o Philip, né? O marido dela, e fala, pô, chega de uma farra, né? E, pô, aí ela fica zangada e ele fala, pô, tô com um problema aqui para resolver, você está aqui me perturbando com ciúme, né? Aí ela fala, que problema você tem? Fala, bom, você pode resolver, já que você é a representante de Deus na Terra. E ri e vai embora. É isso, né? Nem ela mesmo sabe que ela é representante de Deus, porra, mas ela é representante de Deus, porque para a igreja anglicana, né? Como o Papa é representante de Deus, como todo mundo é representante de Deus, né? Deus tem vários representantes na Terra, né? Obviamente isso é uma construção, porra. Assim, a gente dentro da academia não pode mais ter esse tipo de comportamento, mesmo que a gente tenha religiões, para entender que o Papa é representante de Deus, que ele não é representante de Deus nada, né? Ele é representante de uma igreja, ele é representante de uma instituição, e ele é um chefe de Estado, inclusive, né? Não tem absolutamente... A Rainha Elizabeth não representava Deus, nada. Então, quem representa? É o Papa ou é a Rainha Elizabeth? Né? Ou é o patriarca? Entendeu? Todos eles são representantes de Deus, né? Então, essa divindade é uma coisa construída, né? Construída para mostrar poder, para mostrar força. Os faraós, eles realmente tinham... O Bloch faz uma história dos reis taumaturgos, né? Que tocavam e você ficava bom, né? Numa outra série do Henrique VIII também, tem uma hora que ele sai na rua, as pessoas lá, com doença, pediam para ele tocar, né? E ele tocava, mas ele sabia que ele não tinha esse poder, né? Até porque, quando teve problemas na família dele, ele tocava nas pessoas e as pessoas morriam, né? Então, essa ideia da divindade é uma ideia que foi construída também para mostrar poder, para mostrar poderio, né? Para mostrar que você é superior, né? É uma ideia também muito construída. Pode passar aí, Gerson, por favor. Então, como é que a gente faz essa abordagem do documento? Passa aí mais um que eu acho que vai... Né? Ó, de que lugar social ele fala? Pode ir passando todos aí até... Né? De que lugar social ele fala? É importante saber isso. Tá? Pode passar, Gerson. Isso. Quais as falas e saberes que circulam no seu discurso? Pode passar. Qual a autonomia dessa fala? Para quem fala esse historiador? Isso tudo está ali, né? Que na grade que vocês colocam para... Pode passar. Né? Quais os instrumentos de ofício do historiador? Ele escreve literatura ou ficção? Essa Pode passar, pode passar, pode passar. Né? Isso tudo é aquilo que a gente faz na grade, para saber quem é. Então, como é que você aborda metodologicamente esse documento? Por meio de hipótese elaborada a partir de conceitos. Aí você tem as suas hipóteses a partir dos seus conceitos, que é o seu referencial teórico, pode passar, para você fazer as respostas. O documento ele tem que responder essas perguntas para você. Mas de que forma ele vai responder? Né? Então, você leia criticamente a documentação, né? Seja ele textual, material, imagética, pensada do ponto de vista transdisciplinar, sempre transdisciplinar, multidisciplinar, porque é um sistema que caminha em paralelo. A gente tem que caminhar em paralelo. Tem outros saberes, né? A transdisciplinaridade é um diálogo e uma cooperação entre essas áreas de conhecimento,
tá? E isso é importante. Pode passar. E aprender a se colocar criticamente. Isso é de extrema importância. E você fala para mim, não, isso é tranquilo, eu me coloco criticamente. Não é necessariamente verdade. Por quê? Porque quando entram elementos que afligem o seu cotidiano, afligem as suas crenças, afligem as suas tradições familiares, etc., etc., você não consegue se colocar criticamente. Vou dar um exemplo clássico disso: religião. Religião. Várias vezes eu vi alunos aqui, não dessa turma, se colocar, ficar magoado. Gente, Império Romano nasce a Igreja Católica. Eu tenho que falar. Vocês ficam chateados comigo, porque eu não vou falar sobre a religião, eu vou falar sobre a instituição, eu vou falar sobre o edifício institucional, né? Que é feito pelo homem, e tudo que é feito pelo homem, ele é bom, ele é mais ou menos, e ele é ruim, entendeu? E não tem absolutamente a ver com crença. Crença, cada um tem a sua. Se você for na Índia, por exemplo, você vai encontrar 5.000 religiões, 20.000 religiões. Cada lugar tem uma religião. É uma coisa impressionante. Você esbarra em religiões que são feitas na rua. Crença não se discute. Mas eu não vou discutir crença. Agora, não pode você teologizar absolutamente tudo. Porque aí você não vai se colocar criticamente. Me desculpa, você vai ser um teólogo, mas você não vai ser um historiador. Né? Teologia não é ciência. Teologia é uma ciência, entre aspas, específica de uma metafísica, não pode ser ciência. Metafísica não pode ser ciência. São coisas que não são compatíveis, né? E é filosofia. Filosofia serve para isso, pô. Serve para você filosofar, para você jogar, para você falar besteira, para você não falar besteira. Eu não preciso nem de confirmação. Na ciência você precisa de confirmação. São hipóteses elaboradas através de conceitos, através de uma leitura crítica, através de transdisciplina, ou seja, de várias disciplinas. Né? Muitas vezes, um texto... Como é que o texto é escrito? O texto que nós estamos analisando aqui, ele é escrito pelo próprio cara que estava na guerra, pelo próprio cara que ganhou. Então, é um texto do vitorioso. Não tem o que perdeu. Quem vai responder quem perdeu? Quem vai responder quem perdeu? Fala aí para mim. Qual é a ciência que pode responder? Não é, mas a história nesse sentido. Os documentos. Né? Por isso que eu botei o conceito de agência para vocês. A arqueologia pode, por exemplo, responder. Só que a arqueologia também tem as suas doutrinas teóricas. A agência eu botei porque exatamente a agência vai procurar aquele... exatamente. Aquele cidadão, né, vai procurar o outro, vai procurar aquele que não é visto, aquele que foi derrotado, aquele que a história foi transformada, né, numa história única. Você entendeu? Deixa eu ver aqui, Gilson, você botou aqui que... Perfeito, amigo. É isso. Obrigado, Gilson, mais uma vez a tua colaboração aí na aula de hoje. É exatamente isso. Então, gente, não tem que botar o professor na boca do sapo, costurar, não. É apenas aqui uma discussão, e nós estamos abertos à discussão. Tá? Eu só não quero que caia para uma discussão teológica, porque aí vai vir a Jesus... Pode falar. A gente tem sorte de não estar falando do período medieval, senão só ia para fogueira, viu? Oi? Antiguidade ainda não tem fogueira, né? Mas se fosse medieval, isso ia estar correndo risco, né? Exatamente, entendeu? Então, assim, não é para ter uma discussão teológica que Jesus
virou Deus, que Jesus... Não é essa a discussão. A discussão é o que se foi dado naquele contexto. Pode passar, Gerson, por favor. Então, pode ir tocando, porque isso aí são vários slides. Então, olha só. O nosso referencial teórico, volta a falar, né? Eu falei isso no início, estou falando agora no final, que é para a gente, senão a gente se perde também, né? Então, é o Said. Isso aí é o Eduardo Said, a relação de Roma-Gália integra a abordagem teórica, pode passar, da teoria da etnicidade. Tá? O que é a teoria da etnicidade? É o sentimento de pertencimento de um grupo étnico. Tá? Então, a teoria da etnicidade é importante para entender a alteridade, entender aquele grupo, aquele grupo étnico, e não só o grupo étnico vencedor. Teoria do pós-colonialismo, né? O que é o pós-colonialismo, né? Que é uma coisa, é uma teoria que veio para responder no caso de Said, ele responde um conjunto de efeitos políticos, filosóficos, artísticos, literários, que foram deixados pelo colonialismo, né? E que transformam a gente num ser social com ideias coloniais. Né? E a gente não pode ter essas ideias, quer dizer, que quiser que tenha, mas você tem que entender que existe o outro lado, que existe a alteridade. A gente não pode entender tudo sobre a ideologia do colonizador, porque senão eu vou falar, eu levei a civilização para a África, né? Eu levei uma religião para a África, eu levei uma língua para a África, eu levei uma ontologia, uma visão de mundo para a África, porque, coitadinho, eles não tinham. Então, eu levei o meu, porque o meu é o certo. Tá? Então, a teoria do pós-colonialismo, ele vem responder essas questões, né? Trazendo que existia, sim, uma cultura lá, existia uma língua lá, existia uma civilização lá. Então, o Said diz... Não foi o Said, foi o Lossurdo, Domênico Lossurdo, né? Obviamente que baseado muito nas ideias do professor Said, ele dizia conceitos, isso é importantíssimo, gente, conceitos ocidentais não respondem questões ocidentais. Conceitos orientais não respondem conceitos orientais. Não responde. A minha régua não responde na régua dos outros. Né? É como se eu falasse, na minha casa é assim, então na casa do Júlio tem que ser assim a partir de hoje, porque na minha é assim, acabou e a minha é certa. Viu, Júlio? A partir de hoje você vai ter que... Eu vou te ensinar como é que você tem que viver na sua casa. Você tem que viver sobre a minha... O que vai acontecer com o Júlio? O Júlio vai me mandar e a M. Entendeu? É óbvio, e com toda razão. Porque quem sou eu para definir a tua vida? Quem sou eu para dar os meus conceitos de vida, de guerra, de vida, de conduta para você? Não sou ninguém. Pode passar, querido. Né? Aí tem a nova história, né? A nova teoria da história, né? Que é o novo historicismo. Historicismo, ai, que essas palavras aí me pegam, que é uma corrente de pensamento literário, tá? Baseado na premissa de uma obra literária deve ser considerada como um produto de uma época, de um lugar e das circunstâncias políticas daquela época, das circunstâncias geográficas, sociais, econômicas, culturais daquela época. Tá? Então, você trazendo essas 3 escolas de abordagem, você constrói uma ontologia, ou seja, um mundo, ontologia não no sentido literal de ser o estudo do ser, não, é o estudo do ser, mas é o estudo de uma visão de mundo diferente. Tá? Então, ontologia é uma visão de mundo diferente. Pode passar.
É um conjunto, aí ele bota, é um conjunto de teorias que analisa os efeitos políticos, filosóficos e literários deixados pelo colonialismo, tanto nos países colonizados como nos países colonizadores. Pode passar, que eu acho que ainda tem mais uma. Não, pode passar. Abordagem teórica. Então, como é que eu vou fazer essa abordagem teórica? Tanto a narrativa dos historiadores antigos, quanto o discurso ideológico imperialista do século XIX, esse século é importantíssimo, expõe a superioridade da ação do dominador. Pode passar. A narrativa da expansão romana denota uma ação imperialista. Não é da Roma daquela época. Você vai falar, mas não tinha imperialismo naquela época. Não. Essa é uma análise já do século XIX. Tá? O século XIX vai analisar aquela época como uma narrativa de uma expansão romana, já como uma ação imperialista. Isso é um caso que a gente vai ficar aqui, dá 3 teses. Tá? Imperialismo, imperial e imperialismo. Tá? Você vai ver maravilhosos teóricos falando que não, como dizem os italianos, non c'entra, niente, não tem nada a ver. E você vai ver outros que vão mostrar que é uma continuidade, que é uma semente, enfim, é uma discussão maravilhosa, que nós vamos ter, sim, no segundo semestre. Vamos ter uma aula sobre essa discussão de império e imperialismo, se é, se não é. Vou trazer autores que dizem que não é, vou trazer autores que dizem que é, e depois vocês vão tomar o caminho de vocês. É vocês que são detentores da vida de vocês. Né? Vocês são historiadores, vocês são pesquisadores, vocês são cientistas sociais. Vocês têm que me ouvir, você tem que ler, você tem que ouvir todos, e depois você toma o seu caminho, porque o seu caminho pertence a você. Sempre usando bom senso, sempre usando a honestidade intelectual. Isso é importante, porque quando a gente fala que cada um pensa como quer, dá também abertura para uma desonestidade intelectual que está ocorrendo nos dias de hoje. Então, estão se refazendo, ressignificando uma história, né, através de umas loucuras extraordinárias. Né? Tem um site aí que, nossa senhora, conta a história completamente deturpada. Tá? Então, tem que ter inteligência intelectual também. Tá? Então, no século XX, tal perspectiva passou a ser questionada através da teoria do pós-colonial. Ah, Bernardo, eu não quero ser pós-colonial. Ninguém está pedindo para você ser pós-colonial. Eu estou apenas mostrando uma ideia para vocês. Que, se eu fosse vocês, eu iria conhecer. Se não conhece, eu iria conhecer. Pode passar, Jefferson. Então, Guerra da Gália. Isso, fica aí. Fica nesse slide, exatamente. A Gália estava dividida em 3 partes. Tá? Então, eu tenho aqui ao norte, tá? Bélgica, eu já falei, Bélgica, essa parte céltica, tá? Que é a terra dos celtas, que era habitada pelos belgas. Tá? Temos aqui mais centralizado, né? Que a parte que estava os gauleses, e aqui, né? Aqui também gauleses, e aqui estava já a Gália Cisalpina, já era uma região que estava sendo dominada pelos romanos. Tá? Então, ali você já encontra uma grande divisão, aqui um emaranhado de tribos, então, várias tribos, por isso que eu digo que não tinha um comando muito centralizado, ou seja, não tinha centralizado nenhum. Não sei se vocês estão acompanhando aqui o meu cursor. Para cá vai ficar a Itália, para cá vai ficar a Espanha. Lembram que Aníbal fez esse cruzamento aqui, né? Ou seja, abriu uma perspectiva, né, que não existia até então, que era impossível.
Pode passar. Aqui continuo mostrando aqui, né? Então, a posse dessa região costeira do Mediterrâneo, né, permitia fazer trafegar por uma via chamada Domitian, que vocês não precisam saber, né, que ligava a leste, né, a fronteira da Itália com a Ibéria. Tá? Então, eu tinha essa região aqui. Você vê que aqui já é uma região, esse vermelhinho já está dominado pelos romanos. Tá? E, geograficamente, ela vai se estender de Milão, não sei se vocês lembram, quando o Aníbal cruzou o Ródano, cruzou os Alpes, né? O Pirineu e os Alpes, ele caiu em Milão. Eu me lembro de ter falado isso para vocês, no Vale do Pó, né? Lá em cima, no norte já. Tá? Então, esse caminho foi aberto pelo nosso amigo Aníbal Barca. Pode passar. Os Pirineus, né? Pode passar o slide. O Pirineu é uma cordilheira, tá? Do sudoeste da Europa. Vou só relembrar para vocês que eu falei, era uma montanha, é uma fronteira. Gerson, pode passar o slide. É uma fronteira que separa a Península Ibérica da França, tá? E estende-se por aproximadamente 430 quilômetros. 430 quilômetros dá mais ou menos Rio-São Paulo. Só para vocês terem uma ideia. Rio-São Paulo são 415, se não me falha a memória, quilômetros. Então, é um pouquinho maior do que Rio-São Paulo. Você imagina você andando dentro dessa cordilheira de Rio a São Paulo, dentro de uma cordilheira onde tem neve, onde tem tribos, né, do Pirineu. É uma coisa realmente extraordinária, né? Um evento extraordinário. A Gália era dividida em eudos, arvenos, belgas, que era chamada Gália Comata. Pode passar. A Gália Comata é os cabeludos, tá? Você vê que está aí toda divididinha. Eles compunham várias tribos, inclusive tribos marítimas que habitavam ali na margem do Atlântico, tá? E os comatas e os togados, que já eram romanizados, né, que estão nessa parte aqui, então você já tinha aqui gauleses romanizados. Por isso que houve essa desunião tão grande, e essa desunião vai acabar na derrota dos próprios gauleses, né? Pode passar. A organização política dos gauleses, ou a ausência dela, foi sua perdição. Os territórios celtas continuam inúmeras tribos, né, que por hora eram governados por um pequeno número de nobres guerreiros, outra por chefes clânicos e até por um curioso tipo de magistrado, né, que é o vergobrete, né, que era um tipo de magistrado deles, né, como se fosse o cônsul, né, escolhido como cônsul romano pelos períodos de um ano, tá? Para o leitor de César, ou seja, do Belo Gálio, fica evidente que as diversidades políticas dos gauleses, os cabeludos, os comatas, né, e os desacertos que daí decorreram, facilitou a sua capitulação final frente aos romanos. Então, assim, a própria leitura do Júlio César indica, e aí me parece ser uma leitura bastante honesta dele, porque ele podia falar que ele era o maior e que ele derrotou os grandes. Ele diz que a própria organização social deles faziam que eles ficassem fragilizados, tá? E aqui tem uma coisa extremamente importante, né? Gabriel decorre contra os galos cabeludos, né, os comatas. César pôde exercer a plenitude máxima da divide et regna, divide e domina,
tática que os líderes romanos sempre souberam tão bem aplicar contra outros povos. Isso é extremamente importante, porque divide e domina é uma coisa que foi extremamente utilizada pelo imperialismo. Extremamente utilizada pelo imperialismo. Né? Eles vêm para uma região, né? Os Estados Unidos, por exemplo, usou muito isso. Eles entram numa região, eles criam a discórdia e ali eles dominam. Eles dominam pela divisão. Né? Então, esse é um termo, isso é uma coisa que foi usada por Júlio César. Divide e domina. Hoje é usado isso. Né? Você cria uma discórdia interna, você cria uma guerra. Você dá abertura para que eu possa entrar na sua região. Tá? Pode passar, isso aí é importante. Pode passar o slide, Gerson, por favor. Tem aqui, né? Então, mas o que está aí é exatamente o que eu falei. Pode passar. Então, como é que era formado a legião urbana? Então, a legião urbana era uma máquina de guerra, né? E foi se aperfeiçoando. Já era uma instituição que tinha passado por guerras anteriores, né? Várias guerras na Ibéria, várias guerras contra os cartagineses, várias guerras contra os gregos, portanto, eles tinham já uma expertise muito grande sobre a guerra. Então, isso leva à vantagem. As tribos gaulesas faziam guerras localizadas, né? Eles faziam grandes guerras já, grandes no sentido da época. Então, só para ter uma ideia, já eram organizados. Então, cada legião tinha um efetivo de 5.000 a 5.500 soldados, tá? Disciplinados, bem treinados, divididos em cortes, em centúrias e decúrias. O que é uma centúria? Né? O que é uma corte? O que é uma decúria? A centúria era uma unidade de infantaria, tá? Que constituía as cortes romanas. São esses blocos. Tá? Ele continha mais ou menos, cada uma, 80 legionários, correspondendo a 10 contubérnios, tá? Unidade mínima do exército romano, tá? Constando de 8 a 10 soldados. Tá? O decurião, né, era o oficial de cavalaria do exército romano que comandava o esquadrão. Esse era o decurião. Tá? E os velites, né, constituem uma unidade de infantaria ligeira que lutava na frente, lutava na época da República na frente. O que acontece, gente? Os velites, né, eles são, na Idade Contemporânea, para vocês entenderem, são e na Idade Antiga são os aliados. Então, você pega os aliados, que não são romanos, e coloca na frente da batalha para eles tomarem a primeira pancada. Né? Nas guerras que se sucederam na contemporaneidade, os Estados Unidos da América usavam na linha de frente os porto-riquenhos, né? Quando a guerra era feita nesse modelo. Então, os porto-riquenhos eram aqueles que iam para frente da guerra. Né? E hoje eles usam muitos soldados que são mercenários, soldados que viraram americanos, que viraram estadunidenses, né? Esses sempre estão na linha de frente. Então, os velites, eles tinham essa versatilidade, mas eles eram compostos por pessoas menos abastadas. Né? Então, eles não tinham colete, as armas de guerra eram feitas muitas vezes improvisados, tá? Depois vinham os astatos, né? Então, os astatos eram uma classe de infantaria, tá? Também, mas que eles já lutavam portando armas, né? As astas, por isso que são astatos. Né? A asta é
é um longo cabo, né, que você arremessa, né, uma haste, né, uma lança que você lançava. Depois, obviamente, posteriormente eles vão trocar isso pelo gládio, tá? Gládio é uma arma menor que eles portavam na cintura. O gládio vai dar origem à palavra gladiador, tá? Que a gente vai estudar no segundo semestre, gladiador. Então, eles já eram armados e tinham mais armas mais interessantes. Os triários eram soldados romanos, também fortemente armados, mas eram os ricos. Eram veteranos de guerra, eram reformados, aqueles que tinham muita experiência, tá? Então, eles se localizavam na terceira linha, está aí mostrando, né? Na terceira linha de formação romana e possuíam uma função defensiva. Então, vocês podem perceber que na própria organização das legiões romanas já existia o pobre na frente e o rico atrás. Está aí. Né? Então, fica muito claro isso aí nesse desenho, né? Vai os pobres, os que não têm colete, que não têm proteção adequada, né? E os ricos, os veteranos, os príncipes ficam atrás. Então, essa era a composição. Eu acho importante passar para vocês essa composição, porque mostra aí já uma ideia daquilo que a gente estudou da sociedade romana. Pode passar. Então, aqui, pode falar, Marcelo. Professor, em Roma, a gente estava vendo que na Grécia arcaica, o guerreiro era assim muito ligado ao prestígio e assim a própria aristocracia. Você se bancava, você tinha que ter dinheiro para bancar todo. Em Roma também era assim? Era. Por isso que os da frente, que não tinham dinheiro, não tinham armas, não tinham capacete, não tinham escudos, né? Muitas vezes, depois da guerra, eles pegavam o escudo do inimigo, né? Isso também era botim de guerra, né? Pegavam armas do inimigo, né? E aí eles ficavam mais armados, entendeu? Mas o início, que não era nem profissional ainda, né? Era um exército extremamente amador, a coisa era feita dentro das suas posses. Mas te dava... Não tinha figura assim de um Estado que bancasse, né? Nesse momento, não. Não, entendi. Nesse momento ainda não. Eu diria que a partir de Júlio César vai começar uma ideia de um exército mais profissional, tanto é que nem se usa essa palavra exército, tá? Assim, são legiões que vão se profissionalizando, sim, entendeu? Mas isso ainda também, como na Grécia, dependia muito do que você... Aí você pergunta, por que o cara quer ir para a guerra? Ele quer ir para a guerra porque ali tem botim de guerra. Então, eu vencendo uma guerra, eu vou saquear cidades, né? Uma parte vai para os soldados, uma pequena parte vai para os soldados, a grande parte vai para os generais e para o Estado, né? Para o Estado... no sentido de Estado, não Estado-nação, né? Estado, ali, a Roma, né? Região. Tá? Então, o botim de guerra era importante, eles gostavam. Muitas vezes eles violentavam as mulheres, né? Eles faziam de escravo, traziam escravo, ganhavam escravo. Escravo tinha um certo valor naquela época. Não entender escravidão daquela época com a escravidão depois, nossa, que não, a escravidão ali era qualquer um, pegava e te vendia, entendeu? O escravo podia participar da legião ou não? O escravo podia participar da legião? Não e sim. Por exemplo, em Cartago, contra Cartago, eles fizeram esse tipo de... estavam mal, tinham perdido muitas guerras, tinham perdido muitos soldados, então, em um determinado momento, eles botaram até escravo para lutar, começaram a dar cidadania romana, que eles não davam até então, né? Então, qualquer um que quiser ser romano, só levantar o dedo, porque no momento de desespero, o escravo serve. Né? É igual aqui, é igual na contemporaneidade. Né? Na pandemia, chegou um determinado momento que o governo falou que não podia mais pagar aquele auxílio. Né? E aí, teve algumas pessoas que levantaram e falaram assim, não,
Tem sim. É só taxar os milionários. Taxa os milionários, paga com tranquilidade mais tanto tempo, né? E eu me lembro do Dória falar: não, o povo tem que dar a sua contribuição. É hora do povo se unir e dar a contribuição. E a repórter perguntou: ué, e os ricos não podem ser taxados? Ele falou: não, os ricos não, porque isso está no YouTube, não estou mentindo, não. Os ricos não, porque o que eles ganharam foi conquistado. O que o pobre ganha não é conquistado? Né? Então, gente, isso não vem de hoje. Né? Quando eu gosto de trazer para vocês aqui um pouco da contemporaneidade, é para você ver que as coisas aconteciam lá atrás. Você entendeu? E se perpetuaram, esse pensamento perpetua. Mas perpetua por quê? Pela historiografia, pelo poder que Roma tem, né? Do grande, que tem que ser copiado, né? E aí vira uma. Aí você tem que reinventar uma história, né? E essa história vai sendo reinventada e a gente ganha uma história aqui que é totalmente fabricada, que muitas coisas não conferem, né? Então tem esse porém, sim. Eu botei aí esse slide, botei aí capacete, escudo, tal, escudo, os glades, só para uma forma para vocês entenderem aí. Pode passar, Gerson. Então, aqui eu botei a movimentação, né, do nosso Júlio César, né? Ele vai se revelar realmente um grande general, isso não tenha dúvida, não tenha dúvida. Ele era um cara de batalha, ele era um cara de campo, ele foi extremamente eficiente no campo, ele foi extremamente importante nas manobras militares, muito melhor do que nas manobras políticas, da qual ele morre não no campo, ele morre pelas manobras políticas dele. Então, no campo, que ele vai para a guerra, que ele encara os gauleses, que eram extremamente temidos, ele foi extremamente bem sucedido. Essas flechinhas mostram a velocidade de ação dele, atacava em várias frentes. Teve um determinado momento que ele atacou em 3 frentes, uma coisa que na época era muito difícil, né? Ele ataca em 3 frentes. Tal a habilidade dele, tal a confiança que ele tinha nos generais que trabalhavam com ele, né? Tanto é que o Pôncio Pilatos vai se transformar num síndaco lá da Palestina, da Judéia, porque o pai dele foi um desses generais que foi extremamente importante e da qual o Júlio César tinha um apreço muito grande, né? E aí por isso Pôncio Pilatos vai ganhar aquele cargo, né? A amizade por guerra é uma coisa absolutamente importante, tá? Então interessante essa contradição aí, essa coisa, não nem contradição, é uma contradição também, mas é curioso, né? Como um homem que foi para a guerra, lutou com todas essas pessoas, tinha era notável no campo de guerra, no campo político, no campo militar, no campo das estratégias, da tática, e que vai morrer na política, por inabilidade, por ganância, por achar que ele era maior, caiu em híbris, né? E aí, meu amigo, quando você se acha maior do que você é um perigo. Tá? Então, passa aí esse slide para esse. Pode passar, Gerson, por favor. Aqui é a Batalha de Alessia, que é uma batalha que é extremamente bem elaborada por ele, né? Ele faz aqui um cerco extraordinário, ele faz 2 cercos, na realidade. Olha o que ele faz. Ele faz um cerco aqui, tá vendo? Ele faz um cerco aqui e faz um cerco aqui por fora, cercando o seu próprio cerco. E aqui você tem... cada aqui é um posto, ó, cada aqui é um posto, né, uma torre de observação. Por que ele faz isso aqui?
porque ele faz o ataque aqui à Alésia, através desse cerco aqui, tá? E ele coloca esse cerco porque ele temia que os outros galeuses de outras fossem atacar ele e imprensar ele. Então, o que ele fez? Ele fez esse cerco para atacar e esse cerco para receber um ataque. Genial. Né? Essa linha segunda aqui de defesa, essa linha aqui é aproximadamente, só para vocês terem uma ideia, 24 quilômetros. É como se fosse da UERJ à Barra da Tijuca. Genial, né? Absolutamente genial isso, tá? Eu botei aquela foto só para vocês verem, né? Como é que era o desenho das estratégias dele. Então, após 2 meses de cerco, ele vai o Vercingetorix, ou Vercingetorix, se rendeu ao triunfo romano, sendo finalmente agrilhoado, tá? Agrilhoado é oprimido, subjugado, escravizado, ele foi torturado fisicamente, psicologicamente, tá? E ele passou a ser um troféu que simbolizava toda a Gália entregue a César, né? Então, o Vercingetorix teria sido levado à República Romana e lá ele supostamente tenha sido decapitado, tá? E exposto para que as pessoas saibam que com Roma não se brinca. Tá? Pode passar o slide, por favor. Né? Então, para Júlio César, essa batalha foi decisiva na sua carreira, vitorioso na Gália. Ele decidiu 3 anos antes atravessar o Rubicão, tá? O famoso atravessar o Rubicão, e disputar com Pompeu a hegemonia sobre a República Romana. O que é, isso ficou muito... Eu vejo pessoas usando isso até hoje, né? Quando a pessoa ela faz uma extravagância política, o cara fala, pô, ele atravessou o Rubicão. O Rubicão era nada menos e nada mais do que um rio, tá? Que era delimitado, está aqui a foto, né? Aqui é do lado, vocês podem ver, que delimitava Roma. Ou seja, aqui era o começo da cidade de Roma. E que tinha uma convenção que não se podia atravessar o Rubicão em marcha e nem em montaria. Você podia adentrar, desmontar do seu cavalo e adentrar. Ao fazer uma marcha, ao fazer cavalgando, montado, ele desafia o Senado. E o Senado acha aquilo um absurdo, aquilo um desrespeito muito grande, tá? E, obviamente, que ali Júlio César passa a ser visto como um perigo iminente, tá? E, obviamente, que isso vai se tornar em realidade, porque ele rompe, ele atravessa o Rubicão, e ao atravessar o Rubicão, ele chega com um poder máximo, as pessoas ficam com medo dele, o próprio Pompeu, tá? E ali ele começa a ideia de ser um ditador vitalício, né? A história é belíssima, né? Do rompimento dele com Pompeu, né? Pompeu vai ser degolado no Egito, e quando ele chega no Egito, um faraó, né, o filho lá do Ptolomeu, que disputava com a Cleópatra o poder, ele era um garoto, ele manda adentrar com a cabeça do Pompeu, naquele prato, dizendo que era um presente para Júlio César. Quando Júlio César abre aquele prato, vê aquela cabeça do Pompeu, ele mata o cara que levou a cabeça. E ele fala para todos ali, inclusive o faraó, ele ameaça a todos eles. Ele fala assim, ninguém... E ele foi lá para matar, ele foi atrás de Pompeu para matar Pompeu. Só que ele fala, ninguém pode matar um cônsul de Roma. E por que ele fala isso?
porque ele também é cônsul. Se ele fala que uma pessoa não romana pudesse matar um cônsul, qualquer um pode matar. Ele é extremamente inteligente, né? Então, ele, obviamente, que adorou que o Pompeu estivesse morto, mas ele teve que jogar isso que era a favor dele mesmo. Então, é um cara que pensava o tempo inteiro, né, nas estratégias. Ele sabia que amanhã também podiam romper a cabeça dele, porque não tem problema. Ele falou, não, ninguém pode fazer isso. Pode passar o slide, nós estamos já finalizando aqui, né? Então, ele pode passar... não, deixa aí. Não, pode botar. Ele morreu, porque eu pensei que ia falar sobre o assassinato dele. Então, ele morreu nos idos de março, né? Aquela coisa dos idos de março, que foi uma visionária, né? Uma feiticeira que falou que para ele ter cuidado com os idos de março, né? Numa conspiração de senadores, entre quais Brutus, que era seu aliado, né? Ao derrotar o Vercingetorix, tá? Então, o poder, depois da morte de César, foi disputado pelo Otaviano, né? E pelo Marco Antônio e Lepto, e formaram o segundo triunvirato, que também não vai dar certo. Mas isso é episódio para próximos capítulos, pode passar. E aqui eu botei, eu não sei se vocês viram o seriado Roma. O seriado Roma é baseado no Pulus, no Tito Pulus e no Lúcio Vorenus, tá? Que é esses duas figuras, né? São atores, obviamente, e que muitas pessoas me perguntavam se existiram essas pessoas, né? Porque o Roma da HBO é baseada neles dois, tá? Conta a história de Roma através deles dois. Vale a pena ver. Eu digo que sim, que possivelmente eles tenham existido, porque isso consta no livro do Júlio César, né? Ele apresenta esses dois oficiais extremamente competitivos, extremamente fortes, excepcionais. Eles se transformam em grandes amigos, esses dois, né? O Lourinho, o Lúcio Vorenus é o chefe do Pulus. O Pulo é um cara extremamente de bom coração, né? É um cara que é gigantesco o tamanho. Daí parece que eles têm a mesma altura, mas não tem. O Pulus é aquele cara grandão, imenso, com um coração maravilhoso, né? E que é extremamente leal ao Vorenus. Mas num determinado momento, o Pulus vai servir ao Otaviano e o Vorenus vai servir ao Marco Antônio, né? Então, eles ali passam a servir duas pessoas diferentes. Pode seguir? Né? Aí tem os dois aqui, que eu botei mais, e pode passar também. E aqui é o Júlio César, comandando o seu exército, né? Então, ele é uma combinação de exército quase profissional, né? Liderado por um general brilhante, com grandes habilidades, como tudo que a gente falou aqui para vocês, né? As conquistas de César mudaram a história da Gália, mudaram a história de Roma, tá? E no próximo, eu vou botar só apenas um... Pode passar o próximo. Aqui eu vou botar uma curiosidade, que é interessante, porque o Asterix e o Vercingetorix, eles são... Dizem que são a mesma pessoa, né? Que foi um desenho depois que fizeram, né? Porque é engraçado, porque nas primeiras edições do Asterix, aparece um prólogo que eu vou ler para vocês aqui. Estamos nos anos 50 anos antes de Cristo. Toda a Gália foi ocupada pelos romanos. Toda? Não. Uma aldeia povoada por irredutíveis gauleses ainda resiste ao invasor. E a vida não é nada fácil para as guarnições e para os legionários romanos nos campos fortificados de Babarum, Antiquário, Laudarium e Pétimo. Então, isso tem no primeiro. Então, aqui a gente junta Asterix com o Vercingetorix, porque existe esse prólogo na primeira edição. Então, você vê que as figuras são parecidas, né?
a gente às vezes não se dá conta, mas as figuras são parecidas. Então, é uma forma da França, aí já a França, né, mostrar que não foi bem assim, que não foi derrotada assim. Isso me lembra o Rambo, né, que voltou lá e derrotou os Vietcongs, né, pelo cinema. Então, os Estados Unidos da América acabou derrotando eles por intermédio do Rambo, né, já que na história eles foram derrotados, eles resolveram inventar um herói para derrotá-los, e a história se conta dessa forma, né? Então, sempre trazendo as narrativas, trazendo os romances, os filmes, né? Trouxe aqui o do Asterix, mas também em cartaz existe vários, inclusive existe um que eu tenho aqui em casa, fisicamente, da Disney, não sei se eu mostrei para vocês, né? Que é o Pateta derrotando... Não, o Pateta não, é o Mickey derrotando... Mickey Romano derrotando o Pateta do Aníbal. Tem aqui, no minha estante, está ali. Né? Deixa eu ver se eu pego aqui. Aqui. Pegar aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia. Aníbal, né? Aníbal aqui. Então tem aqui o Pateta. O Pateta é o Aníbal. Então isso existe, tá, gente? Isso aqui é passado para criança, né? Isso aqui é do ano datado do ano de... Pode passar aí. Isso aqui é de... Vou botar aqui meu óculos, essa letra aqui só de óculos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Isso aqui é de 2011. 2011. Bem recente, tá? Que era Pateta faz história. Olha que perigo, hein? Então, isso acontece, tá? Aqui eu botei uma historiografia básica para vocês, se tiverem interesse, uma historiografia interessante, tem várias coisas, né? Júlio César é muito estudado, pode passar, mas tem outras coisas importantes também, né? As maiores batalhas da história, César, do Goldsworth. O Goldsworth é um cara que trabalha muito, esse último livro aqui, o Goldsworth, ele trabalha muito guerra, né? Ele é um militar, ele é um historiador, mas ele é militar, tá? Ele é militar inglês, e ele gosta de trabalhar as táticas de guerra, etc, etc. Então, minha galera, são 12h06, consegui fazer aqui, abrir para as perguntas, tá? E nós demos em 2 horas Júlio César e a sua guerra na Gália. Pode falar, João. Eu não vou nem me estender muito. Eu já tinha lido a obra do Júlio César, agora eu não me lembro quais livros eu li todo, que eu não me recordo, tem bastante tempo. Não tem uma discussão se ele escreveu ou não a Guerra da Gália, ou é outro livro? Eu sei que ele tem dois. Não, tem. Sempre vai abrir discussão sobre isso, né? Você vai ter pessoas que vão falar que sim, vão falar pessoas que não, mas a gente entende esse livro como um livro feito por ele, né? Muitas vezes não é nem feito por ele pode ter narrado, né? Você tinha um ofício dentro das guerras da antiguidade, um cara que ia lá para narrar, era um cronista, né? Então, existia esse... Políbio, por exemplo, ele participa da Terceira Guerra como cronista. Então, ele participa lá, estava lá na Terceira Guerra Púnica, né? Na Terceira Guerra Romana Cartaginesa. Então, muitas vezes a gente não vai ter certeza em absoluto, mas o livro é dado como ele, é interpretado como dele, né? Você vai ter o Suetônio falando sobre o livro, você vai ter outros historiadores falando sobre o livro. Então, a priori, sim, a gente entende que a antiguidade sempre é muito difícil de ser discutida, de ser categorizada, entendeu? Ela tem uma certa aproximação, mas eu entendo que sim, eu entendo, João, que aquele livro tenha sido
Não pode ter sido feito por ele, escrito por ele, pode ter sido narrado por ele. Obviamente que ao narrar o cara modifica algumas coisas, sempre é assim, entendeu? Mas a gente entende dentro da academia que sim, que é dele. Mas, obviamente, vai sempre vir um cara para falar que não é e tal, criar uma polêmica. As polêmicas vendem e geram discussões, enfim, sempre vai ter. Só uma outra observação, que eu tinha já lido também tem muito tempo, desse Goldsworth, assim que fala. Eu acho que ele tem traduzido em português, se alguém se interessar. Tem na edição 70, de Portugal. Portugal? Eu acho que eu já vi esse nome em português, desse livro, em algum lugar. Tem, português de Portugal, não tem brasileiro, não. Facto,